Assim, legal essa parte da filosofia e tal, mas tem a filosofia também, tipo, mais discreta, assim, que não é estudada só dentro das ordens, mas sim também por fora, como filosofia no geral. Sim, sim. Que provavelmente você deve ter estudado lá dentro. Sim, tem coisas que eu estudei, tá? O conhecimento que tem lá não é um conhecimento fechado. É, Ele é um conhecimento assim que se você encontra, né, em livros, em bibliotecas, toda fonte de conhecimento tá lá, a simbologia, tudo, e tem as exclusivas. Essas sim são mais veladas, vamos dizer assim, entendi. formas de comprimento, simbologia específica da ordem, coisa assim. Essas sim, essas têm uma coisa voltada, A quer dizer, ordem. o fim é nele mesmo, Entendi. entendeu? Agora, o conhecimento geral, ele veio, tem tudo. A gente vive vendo referências de conhecimentos gerais. Sim, sim. Tem umas lá, inclusive, que assim, é mais voltada, por exemplo, ao Egito Antigo. Sim, Irmandade Pitagórica. Sim, mas, por exemplo, como havia dos rituais dos egípcios, tem, que são quase contemporâneos dos gregos. Daí eles se misturam tudo. Algumas veem um pouco mais as filosofias orientais. Tá? Sim. Então depende da... E que tem a Otto, tem a... Não, tem um nome que a gente dá para isso lá. Deixa eu ver se eu lembro o nome, como é que é. Depende da loja. Sim, vamos dizer, a ritualística de cada ordem varia. Tá? Entendi. Uma ordem mais voltada para uma coisa, mais voltada para outra. Eu particularmente fui da ordem de Jacopo de Molay. Conhece? Demolar antes já viu alguma coisa lá. É paramaçônico. É porque a origem da maçonaria, né, começa com os templários também. Assim como a ordem de Jacopo de Molay, que é a própria ordem dos templários. A história Quer dizer, toda dos templários. começa da seguinte forma. Ela nasceu, o nome é operativo, quer dizer, trabalho. São ordens que vinham desde dessas datas antigas, né, egípcios, os templários, no feudalismo. O que acontece? Havia corporações laborais. Essas corporações laborais tinham uma espécie de reserva de mercado. Porque senão eles perderiam a fonte de renda deles. Então eles eram fechados naquele conhecimento. Quem era admitido aprendia aquele conhecimento e ficava somente com essas pessoas. Você está falando da burguesia ou do imperialismo? Isso é a semente da burguesia. Exatamente, isso é a semente da burguesia, que depois viraria a burguesia. O que acontece? Até aí é chamada operativa, né? Em 1717, se eu não me engano, houve uma reunião e passou-se essa transição de ser operativa para especulativa, quer dizer, passaram a estudos filosóficos, simbólicos e tal. Então houve essa mudança, não havia a necessidade de ser a operativa mesmo, porque o conhecimento já estava bem difundido nessa época, né? Já na era industrial o conhecimento já foi amplamente difundido, o conhecimento operacional. Entendi. Né? Agora, esse conhecimento, o misticismo, a simbologia, tal, que é o que eu falei, você encontra, mas existe o exclusivo. Formas de cumprimentar, símbolos exclusivos, tal. Esses são fechados. Entendo. Entendeu? É porque, pelo que eu sei da origem dessas ordens, até paramaçônicas, como Rosa Cruz, a ordem de Jacopo de Molay, que não tem nada a ver com demônio, né? É Demolay, da cidade de Demolay. Inclusive, a Ordem Rosa Cruz, que eu acho que tem mais a ver ainda com os templários, ela é mais antiga. Sim, é porque é uma tentativa de reviver a escola de Horus, né? Muito mais antiga. Mas a origem da maçonaria em si e a ordem do Jacopo de Molay, que é a homenagem ao líder dos templários, é mais recente, né? Essa ordem de Jacopo de Molay. Sim. Mas a maçonaria em si vem também com a queda dos templários, que aí é com o rei Belo da França, né? Que junto com o Papa, que até nasce a noção de diabo, porque antes disso não tinha noção de diabo. Mas assim. Você sabe por quê o combate aos templários, né? Sim, não, é porque são diversos fatores diferentes, como o rei Belo da França e o que da França e Espanha, né? Não, mas o principal... Então, eles os templários salvam muito dinheiro, tinham dinheiro. mas tinha volta de pobreza. Então a pessoa, vamos dizer,
ele ia fazer, uma cruzada, por exemplo. Ele saía de um ponto lá da Europa, ia combatendo uma linha de frente. Havia templários aqui, templários lá. Ele recebia desse aqui em troca do depósito, vamos dizer, uma guardia da fortuna dele, tipo um documento. E pegava lá e Quando ele recebia, era que nem um sistema bancário. Foi o primeiro banco esse. E eles foram o quê? Amealhando fortuna. Assim, na minha cabeça, a fantasia que eu uso para poder definir isso é muito medieval, que os carinhas, para proteger ali a carruagem com ouro, levaram até outra cidade. Fizeram tanto isso que, sendo pagos por isso, conseguiram acumular um grande capital, e esse capital estava distribuído globalmente até, porque eles é o primeiro exército privado do mundo, se tornaram. E ali eles, de tanto fazer essas viagens com dinheiro alheio, né? Eles tiveram tanto dinheiro que, a um ponto, ele falava, eu te dou aqui um papel criptografado e tu vai lá na outra cidade, entrega e retira, e não precisa ficar andando transação. Com esse dinheiro para lá e pra cá. E aí se nasceu o primeiro banco. E aí, então, eu acho engraçado que, se você pegar relato assim de diabo mesmo, antes da queda dos templários, não tinha essa noção, assim, não tinha essa divisão entre Deus e diabo. Não. Foi mais uma desculpa usada pelo o Rei Belo e o Papa para poder abrir um processo contra os templários. Sim. E assim levar à morte de Jacopo de Molay, o líder dos templários. E aí os que fugiram dali, aquele fragmento de irmãos, né, que o próprio líder não deletou, né, não delatou. Nasceu os que foram para a parte dos construtores mesmo, dos pedreiros, viraram os maçons, porque os pedreiros que faziam, os mestres de obras, né, vamos falar assim, eles que levantavam as igrejas, então eles tinham muito conhecimento de geometria sagrada, de tudo isso. E eles eram segmentados, lá. Tinha os que mexiam com a alvenaria, maçonnerie em francês, né? Os que mexiam com madeira, os que mexiam com ferro, eram setorizados. Legal. Um não comunicava com o outro, praticamente. E os templários em si, eles nasceram com 8 arqueólogos nas ruínas de Salomão, né? E dali talvez tenha vindo todo esse conhecimento ali de arqueologia e de escrituras sagradas, essa parte mais religiosa, né? Porque tem todo esse envolvimento, também levar o contexto da época. Mas tem tanta coisa que eu gostaria de entrar no assunto. Muita coisa. Que tem muitas coisas que eu gosto, como Cabalion, cultura hermética, os conhecimentos pitagóricos, os cálculos de Fibonacci, e tudo isso que são sempre muito aplicado lá, né? E também até mesmo coisas, sei lá, que eu acho mais boba, mas ao mesmo tempo é muito séria, tipo as clavículas de Salomão, que é os sistemas de magistas que existem, que também são utilizados, sim. né? E etc. Tem um tema específico aí que queira abordar? Espera um pouquinho. Eu estava lembrando de uma coisa. Você falou nesses daí, mais voltado para o misticismo. Sim, tá? sim. Misticismo não é muito a minha área forte. Minha área forte é mais voltada para filosofia e sociologia concretas mesmo. Né? Inclusive, dentro da filosofia, principalmente, eu faço experimentalismos, né? Bolo uma ideia, como seria dessa forma. Aí eu passo o quê? Surgiu uma ideia, eu passo a combater essa ideia. Quanto mais você combate ela e mais ela fica de pé, mais forte ela é. Entendi. Entendeu? Então, de repente, você encontra e vai comprovando, não, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui não, isso aqui. Quando você vê, você está com uma teoria forte na cabeça, que não deixa de ser teoria, obviamente, né? Porque eu parto de alguns princípios fundamentais, né, para chegar nisso. Quer dizer, essa teoria é um modus operandi do conhecimento humano, e o conhecimento humano é o que o nome fala, é o conhecimento humano. Ninguém, nem nessa área, nem em outras áreas, te garante 100% que isso é a verdade. Ninguém garante. Nós somos o quê? Um planetículo no universo, se achando dono da verdade e da razão. De repente não é. Pode ser e pode não ser.
Por isso que tem algumas frases que eu falo muito recorrentes, que eu falo que eu acredito em tudo, também duvido de tudo. Que pode não ser a verdade e pode ser. Então eu estou aberto a essas opções. Aí eu fico testando o que eu pensei, se é, se não é. Às vezes você encontra um pontinho, você vai atrás daquilo, dá uma pesquisadinha, vê isso, vê aquilo, até achar uma coisa mais segura para poder falar. Porque a última coisa que eu quero ser é guru. Não, eu sou um testador. Eu não quero influenciar ninguém, eu quero propor, trocar ideia, até ser combatido. Só que nesse ser combatido, a coisa mais dura do mundo é você achar alguém que você possa dialogar em termos razoáveis. Que a maioria das pessoas não consegue. Aí passa, vamos dizer, a pessoa quer combater a sua teoria, mas passa para o ataque pessoal. E além disso, uma coisa que eu tenho muito na cabeça, uma frase sobre isso, tipo, quando não te atacam, elas estão mais preocupadas no momento delas de falar do que no que o próximo está falando. Exato. Que foi até o que eu comentei contigo quando eu fiz o podcast a primeira vez, que foi a premissa básica, era o diálogo. E, ou seja, tá verdadeiramente interessado no que o próximo tem a falar e não ali tá preocupado só no seu momento de falar. Mas uma coisa que eu não entendi direito o misticismo não é o seu forte, é mais a coisa prática, mas tem uma coisa ali que tá no meio do caminho dos dois e que eu sei que você faz muito bem, que é ler áurea ou ver áurea. Que história é essa? Não, o papo da hora é assim, é uma coisa que eu aprendi uma época, agora bem novão, eu fiz o Provida. E na época eles tinham essas técnicas, né? Provida? Como assim? Provida, Parece Proege. ainda existe, ainda existe. Eles vêm muito dessas coisas de misticismo. Né? Mas eles são um pouco exclusivistas também, tá? Entendi. Aí o que acontece? Eu fiz o inicial, fiz o primeiro avançado e tal, e eles ensinavam essas técnicas. E uma coisa que eu percebi, isso é uma coisa que não é assim, eu quero. Tem meio que dia para você ver. Existe treinamento? Existe para você conseguir isso com mais facilidade. Eu não me preocupei com isso. Tem dia que você bate o olho, tem dia que você bate o olho. Nossa, vi! Entendeu? Não é uma coisa... E eu deixei por isso. Eu falei, não, deixa seguir o ciclo natural. Eu não procurei ficar forçando, porque eu considero que também o misticismo demais também te aprisiona. Fica muito, mas isso, mas aquilo, mas o fluxo, mas o não fluxo, mas o que não sei o que lá, bebê. Fica meio, sabe? Você fica meio. Não, a minha Como ideia... minha mãe fala, bitolado. Mas não diria tanto. Mas vamos lá. Vamos usar o termo que hoje em dia você tem que tomar o maior cuidado do mundo para falar qualquer palavra, porque nós estamos numa era neopuritana, aquela falsidade desgramada, que fala uma palavra, não, porque essa palavra, porque não sei o que lá. Meu, a palavra é uma palavra, qual o problema? Precisa ver a intenção por trás dessa palavra. Aliás, nas minhas observações históricas é uma coisa interessante, né? Que a humanidade ela tem ciclos. Pode observar, ela tem ciclos puritanos, ciclos libertinos, tá? Às vezes é mais expansionista, às vezes menos. Depende do povo que acontece isso, que é um reflexo do próprio ser humano. A única diferença que eu notei na história nesses ciclos é a velocidade. Ela está cada vez mais rápida, esse ciclo. Se antigamente um ciclo levava 1000 anos, 2000 anos... Igual a precisão dos equinócios, né? Coisa assim. E você percebe que hoje os ciclos estão levando 100, 200 anos, quando muito. Então, está cada vesse mais. Mas o ciclo é o mesmo, que não deixa de ser um reflexo do próprio ser humano. Sabe uma coisa que eu acho muito doida, que volta a esse assunto, mas a origem dele, assim, vamos falar, que é a origem da humanidade, né? Que a gente está falando aqui de humano. Se você pega a Mesopotâmia, né, os antigos sumérios e tal, com a cultura dos Anunnakis, cara, eu acho muito louco que sabe, tem a precessão dos equinócios, que é o balanço da Terra. Falam que para você ter a noção da existência da precessão dos equinócios, você teria que ter uma observação celeste de mais ou menos 10 mil anos.
né? E os sumérios, a primeira civilização humana, quando se ergueu, assim, basicamente do nada, já tinham noção disso, tipo, de uma astrologia absurda, de uma hidráulica absurda, de uma arquitetura absurda, né? Uma escrita muito bem aperfeiçoada e absurda, e isso na primeira civilização humana. Qual relação assim você acha que a gente consegue chegar, tipo, porque tem Lamu, né, pela história, não, tem um monte de história, mas aí existem, voltando aos Sumérios. assim, pelo menos na minha cabeça existem algumas teorias sobre isso. Uma delas, referente diretamente ao ser humano. Certas civilizações, quando elas atingiram um grau de organização, pode ver, a religião dessa civilização não era tão castradora. Então a civilização desenvolvia naturalmente. Quando a religião é castradora, a civilização estanca. Ela até evolui em outras áreas, mas nessa nem tanto. Né? Haja visto a Idade Média, como foi castradora com tudo quanto é teoria fora desse eixo Terra, que seria o centro do universo. E é o objetivo de toda e qualquer religião organizar forças para um objetivo comum. Não o divino, mas para eles é o objetivo comum. E as pessoas acreditam ao sobrenatural que elas não conhecem. O que elas conhecem, elas dominam e usam e acabou. Né? Agora, a pessoa em si, na mente dela, é uma coisa muito interessante. Tudo isso, dessas coisas que eu observo, que eu estudo, que eu vejo, começou curiosamente num trabalho sobre a violência na aula de Sociologia da Faculdade de Direito. Antropologia. Olha que louco! Olha que louco! Eles pediram um trabalho sobre a violência. E eu comecei, vou fazer violência contra o idoso, contra a criança, contra a mulher, contra não sei o que lá. E eu, peraí, mas onde começou isso? Como é que ela está se autoalimentando? Você falou desde os primórdios e tal. Fui baixando os primórdios. Cheguei naquela coisa pedra lascada. Na primeira, não é nem civilização, quando o ser humano se juntou como sociedade para sobreviver. Porque se o ser humano fosse um eremita, ele pouca chance de sobrevivência. Nós somos um animal fraquinho na natureza. Solto. Ele que eu desacredito, assim, eu posso estar errado. Vou nem falar besteira, eu posso estar errado. Tá. Mas eu desacredito que a nossa origem tenha sido, assim, diretamente de caçadores e coletores, assim. Tá. E aí, do nada, a gente tenha se evoluído ao ponto de criar uma civilização, assim, eu vou sem chegar nicho. nesse ponto que você falou disso aí do Sumério. Sim. Eu vou te falar uma coisa, mas eu tô falando só contra a violência, né? Sim. E eu percebi uma coisa, isso já existia, e é uma coisa humana, que se você observar, por exemplo, lá onde eu trabalho, tem o pessoal do gabinete, que é tudo não sei o que lá, tem o pessoal da limpeza, que é tudo... Mas o estabelecimento social é igualzinho. Tem o que? O chefinho, tem aquele que bajula o chefinho, tem outro que fica quieto, tem outro que se revolta, tem não sei o que lá. Você vai lá no gabinete, tem a mesma coisa, a mesma hierarquia. Velada, mas existe. Não é que é uma coisa formal. Aí eu percebi o quê? Que o ser humano tem o mesmo ciclo, tá? Inclusive eu achei reportagens, às vezes na TV, assim, que eles começavam a falar de uma coisa desse tipo, que eu pirava e falava, não sou um ET, aquela coisa, né? Que esse estabelecimento social existe desde que o ser humano se conhece por sociedade. Então ele evoluiu tecnologicamente, ele evoluiu financeiramente, mas humanisticamente ele é o mesmo. Ele luta por 3 coisas: Mulher. Poder, riqueza e primazia sexual. Né? Então, pode ver, não precisa falar necessariamente o homem, a mulher também. Só que a mulher luta de uma forma diferente, mas está dentro desse contexto. Então, quer dizer, isso não foi quebrado. Nós mudamos o que? As ferramentas. Mas elas continuam as mesmas coisas, não mudaram. Mudou a nossa compleição técnica, que mudou um monte de coisa, mas visões de outras coisas, mas isso aí não mudou. Você poderia dizer que tem uma mudança quando o ser humano mudar, talvez, estou botando só um ponto assim, geneticamente. Talvez mude. E eu já vi reportagem que os caras falam isso, que eu fiquei louco, né? Falei, onde é que os caras chegaram, né? Adorei.
Aliás, eu nem tive o nome dessa reportagem porque eu peguei ela passando já. Eu sei que eram 2 suecos, tá, uma coisa de louco, eu não consegui achar a referência deles. Ponto. Voltando no que você falou, existe para mim, que nem eu falei, desde a pedra lascada foi crescendo, toda essa tecnologia, teoria, talvez em algum momento nós tivemos contato com civilizações mais avançadas e transmitiram uma parte desse conhecimento. Eu acho que fica quase evidente que o ser humano não desenvolveu tudo isso sozinho. Ele pode ter adaptado e recebeu conhecimento em alguma era aí. Eu gosto de uma frase do Jorge Versilo. Sabe quem é o Jorge Versilo? Sim, lógico. Então, eu gosto de uma frase dele que ele pergunta assim pro próximo. Você quer ver um alienígena aqui agora? Quer? Só botar um espelho na tua frente. Tem um... Você já entrou no Aquário São Paulo? Não, sou doido. Tem Eu uma sou aquarista e nunca fui. sacada ótima lá. Não sei nem se eu te conto. Mas tudo bem, eu vou contar. Tem a parte de diversão, a parte dos bichinhos, na parte dos aquários tem um corredorzão, que não é aqueles aquário tradicional, que foi dali que começou o Aquário São Paulo. Aquário daqui, aquário dali, aquário... Aí você olha assim, tem uma portinha com um nicho, estreitinha. Você entra assim, tem um espelho. E a frase em cima, o maior predador do mundo. Exato. Bem assim, eu adorei aquilo, adorei. Mano. Maneiro. Tanto que, quando eu falo assim, esse papo das imagens, tem umas coisas interessantes, você vê a correlação aparece na hora, né? Outro dia mesmo eu estava vendo que falou do Washington Oliveto, que ele faleceu, tal, não sei o que lá. Tem uma propaganda que ele fez, que para mim é a propaganda mais fantástica que já existiu. Coisa assim, para mim, eu não esqueço isso aí. Você sabe o que é fotolito, né? Aqueles pontinhos que você tem. Quando você faz... O jornal tinha muito disso. É um monte de pontinha, né? Mais grossinho, mais fininho. Quando você afasta, você vê a imagem. Isso é o fotolito. Tá? Para imprimir, eles fazem aquilo. Ponto. Até cartaz, antigamente, que hoje em dia é tudo digital, mas quando eles eram impressos, que os caras colavam lá, você via claramente isso aí. Maneiro. Então, tem gente que, inclusive, faz pintura com essa técnica de fotolito. Ponto. E ela começa, aparece um monte de pontinho. Este homem, quando jovem, gostava de pintura, de música, de não sei o que lá. Este homem queria seguir a carreira artística. Fala um monte de coisa, não lembro todas as frases. Tá? E chega um ponto que ela para assim e a fotolito afasta. Que imagem aparece? Do Hitler. Não entendi a referência. Acontece o seguinte, é verdade. O cara, quando jovem, gostava de artes, gostava de um monte de coisa. Tá. E depois se perverteu com o sistema. Sim. Se embeveceu com o poder, vamos dizer assim. E quando ele afasta e mostra a imagem, quer dizer, choca, né? E era uma propaganda, acho que da Folha, do Estadão, não lembro qual deles. Acho que do Estadão, mas tudo bem. Ele fala assim, é possível dizer um monte de mentiras dizendo-se somente a verdade. Essa frase eu já ouvi. Louco, cara, louco. Pra mim é a propaganda mais fantástica que eu já vi. Entendi mais ou menos. Não, se você assistir ela, você vai entender. Vou pedir pro João dar uma procurada. Eles têm, essa propaganda é famosa. Entendi. Isso aí é famosíssimo. Então, conhecimentos à parte, para mim, eu acredito que existe sim em algum momento contato, tá? Aí você parte para uma pancada de teorias. Por que nós viemos parar aqui? Sabe? Ou por que nós fomos deixados aqui? Ou se nós fomos realmente, por exemplo, exploradores e acabamos ficando aqui e entramos em contato com a espécie nativa, que é da África, né? E acabou cruzando e dando as variações genéticas. Como é que é? Australopithecus? Australopithecus. E falam que não tem uma linha direta entre... Assim, não tem tem um abismo ali entre do que era e do que a gente é. Sim. Falam que aquilo ali foi mão da primeira civilização, aqueles que vieram do céu. Ou seja, Anunnakis. Mas o que acontece? O Australopithecus é o ancestral comum entre nós e os primatas.
Depois ele foi, né, evoluindo. Aí teve até um negócio do Neandertal, que ele acabou desaparecendo. Tá? Falta de adaptação ao meio, só isso. Aí sim entra a teoria evolutiva. Não é o mais forte, é o mais adaptado. Porque o Neandertal era muito mais forte que a gente, fisicamente pelo menos, entendeu? Mas aí entra todas essas É que na teoria, quer dizer, na fala do Jorge Versilo, ele fala que a gente, desde o início ali da humanidade, assim, desde quando a gente tem registro do ser como ser humano, né? Que eu diria até Homo ludens, não Homo sapiens. Sim. Ele basicamente sugere que a gente foi um... Tipo, você pega um passarinho. Um passarinho consegue sobreviver de boa, tipo, querendo que seja na adaptação dele já... Não de, tipo... Que não seja uma transformação absurda no meio ambiente, né? Sim. Mas ele não precisa de nada para sobreviver ali. Basicamente, ele tem tudo. Isso. Macaco, não precisa lobo, de ferramentas. Exato. Nós fomos os únicos bichos que, desde o início ali, precisamos de ferramentas o tempo todo para sobreviver e se adaptar. A gente é um bicho fraco perante a natureza. Mas qual é o bicho que sente dor de coluna nos 70 anos, 60 anos de idade por causa da gravidade? Ele tem, mas na natureza ele vai padecer. Você não vai ver ele ficar nessa forma doente, porque ele vai padecer antes disso. Se a gente vivesse livre na natureza, a gente não... Mas tem bicho que vive 700, 400 anos. Tem bicho que é imortal, pô, mas água-viva? Sim, mas já é um meio específico, uma coisa meio que específica. Aí no caso as células se regeneram, tem um monte de coisa aí. Mas eu tô falando assim, no caso de mamíferos, a gente, solto na natureza, dificilmente passaria de 50 anos. Eu diria que 40 anos é o talo. Solto na natureza sem nada. Na sociedade até pouco tempo atrás também. Exatamente, mas a sociedade da China, também era 80, insalubre, 60. esse que é o problema. Já quando passou a viver em sociedade, a gente vê que era insalubre, né? A higienização era uma porcaria, então de repente na natureza era até mais limpo que com isso. Certeza, com entendeu? certeza. Não tem outro bicho do mundo que caga na água, que seja terrestre e cague na água. Não, um bicho é tão até burro pode assim. ser, mas aquilo passa a fazer parte da natureza. Só que a gente faz esse pulo, e por quê? Porque nós estamos em hiperpopulação no mundo, que é uma coisa que não deveria existir. Tanto que a natureza nos está combatendo com pragas, com coisas desse tipo. Você chega lá, faz uma plantaçãozinha de feijão. Vai aparecer uma praguinha, porque você plantou uma monocultura. Se ele está no meio da natureza, ele tem defesa. Tem uma tese que defende essa ideia da como é que fala? De diversas culturas diferentes, tipo cultura que eu digo de plantações. Sim, sim. Que é mais eficiente e tal, que precisa de terapos agrotóxicos. Só que no âmbito produtividade no mundo atual, você precisa da monocultura. Como tudo hoje em dia é baseado no mais, no fundo você tem o quê? Você tem mais população para consumir mais, para comprar mais, para circular mais economia. Ah, mas e se diminuir a população? Não é acabar, diminuir. Ah, mas isso vai ferrar com a economia. Ah, peraí, a economia está aqui para servir a gente ou a gente está aqui para servir a economia? A economia que se adapte à nova realidade. Para mim particularmente, tinha que ter 1 bilhão de habitantes no planeta e todo mundo ter qualidade de vida. Mas isso daí também não chega na eugenia que você fala, né? Não necessariamente não. Você pode ter todas as variações genéticas. 1 bilhão é gente pra caramba. Não, eu concordo, mas assim, botar isso na prática parece meio... Na prática, é muito fácil. Se você conscientemente der qualidade de vida para as pessoas, elas já naturalmente reproduzem menos. Tu viu o filme 3%? A série do Rodolfo, nosso professor? Não. Não viu? Não vi. Não, meu futuro professor, né? É basicamente isso, né? A sociedade ali, aí a galera das 3% que quer fazer uma sociedade que são a elite da população, eles têm que se castrar. Tipo assim, pra tomar uma vacina que meio que te purifica pra ter Começou filho. com aquele filme Alphaville. Alphaville? Alphaville. Não vi esse, não. É um filme ainda em preto e branco. É a matriz disso. Mas Alphaville, né? Tem a ver com o lugar de rico aqui de São Paulo? Tem, mas eu vejo o filme e depois você me fala. Vou dar uma olhada. Depois você me fala. Então o que acontece? Exatamente, esse conceito da exclusividade é de quem está no estabelecido socialmente mais alto, conceito humano. Ninguém te disse que isso é melhor. Eles se dizem melhores. Ninguém garante para você que aquilo é melhor. Tanto que uma pessoa dessa,
diferentemente de um moribundo que está na rua, ele pode morrer de um resfriado e o cara que está ali na calçada não morre. Porque a vida é frágil, né? Você entendeu? Entendi. O cara tá acostumado, bem bonzinho, ar-condicionado, não sei o que lá, mas você vai ver, ele tá muito mais frágil que um cara desse. Que um cara que trabalha numa lavoura. Mas a probabilidade é menor, né? Por exemplo, bora pegar uma estatística simples. Sei lá, câncer de pinto e amputação peniana. 90% ali, 80% tá entre os moradores de rua, né? Não tá entre Mas a aí elite. que tá, porque eles não têm acesso à Higienização. higienização, como a gente fala no hospital, saúde básica, coisa desse, outra coisa. É outra coisa. Entendeu? É diferente. Entendo. Mas o ser humano adaptado é uma coisa completamente diferente. Entendi. Entendeu? Mas existe gente que é muito que mais resistente. É. Tanto que médicos às vezes ficam preocupados com isso. Esse cara vai lá no posto de saúde, eles ficam preocupados porque a bactéria que está nele é mais resistente. É. Os caras tomam cuidado. Mas pelo que eu tô vendo, eu fui na UPA ontem. Nossa, viajamos de assunto, né? Mas eu fui na UPA ontem e tá tendo uma propaganda lá de que daqui a 50 anos a gente não vai conseguir mais segurar as bactérias, as superbactérias com o nosso tratamento de medicina atual, Mas porque elas estão ficando resistentes no geral. Eu te falei, a natureza também combate a gente para não explodir tudo. Por exemplo, tem uns... Sabe aquele papo de maré vermelha? Quando você tem uma superpopulação de algas numa região do mar, aquilo vira toxina, elas morrem. Porque aquilo é o equilíbrio ecológico. Se você pegar... ai, que horrível! Olha, o leãozinho catando a zebra, tira todos os leões de cena. Não estou falando nem morte. Né? A zebra vai explodir de superpopulação e vai o quê? Dar uma zoeira danada. Aquilo lá é controle da natureza. É um equilíbrio que está ali. O ser humano faz questão de quebrar esse equilíbrio. Se ele viver em equilíbrio com a natureza, tendo a população adequada, não é população de VIP, população adequada, meio estrutural, tal, não vai ter tanto problema. Essa é uma coisa muito mais fácil. Eu vou fazer meu piada agora, mas é que me lembrou isso. Isso que, tipo, a gente tava falando sobre maçonaria, e agora a gente tá falando sobre redução populacional. O pessoal chama de antinatalistas, né? Mas não sou antinatalista, entendeu? Não, sim, é uma coisa assim. É uma coisa que a gente tem que ter um equilíbrio. Concordo. Percebeu? É um equilíbrio. Pegar a Índia, a China, por exemplo, que sempre tiveram esse problema. O Silvio falava que a cor deles ser mais amarelada era por causa da hepatite que eles tinham já socialmente. Um bagulho assim, que aí lá tinha muita fome e tal, e eles eram muita galera, e aí teve epidemias e tal, e aí por isso que eles são mais... Assim, mas não sei. Também não sei, estudei, né? Sinceramente. João, mas é uma coisa interessante. Onde é que você tem essas superpopulações? A maioria agora é Índia, que passou a China, e a China, né? Onde predomina aquele pensamento religioso. Mas a China é ateu, pô. A China é ateísta. Numas. Assim, são taoístas, mas são ateístas. Você entendeu? Mas numas. Mas prega-se o quê? Manter essa população por uma questão tática. A própria religião faz isso. Entendeu? Aí eu preciso dessa população. É que é uma questão também de mercado, né? Lembrando que é mão de obra e tal. O que eu te falei? A galera quer... Mais. Isso não quer dizer melhor. Você não precisa ter mais, você precisa ter melhor. Só que as pessoas não mudam, quem está no comando não muda, porque ele está garantido aqui no feudozinho dele. Verdade. Tranquilo, sossegado, com ar-condicionado, seguro. Só que é número. Aqui embaixo é número para ele. Você conhecer um empresário veia mesmo, como eu conheço, cara, a gente é número pro cara. Político. Cara de um exército, a gente é número. Estatística. Você entendeu? A gente não somos pessoas para eles. Não existe esse conceito humanizado. É número.
É o que interessa para ele, número. Ora, peraí. Lembra do que eu falei? Progredimos, mas não. Humanisticamente nós somos os mesmos. Entendi. Mas aí tem a... Aí a gente entra na revolução de classes, né? No caso. Que aí, vamos lá. Primeiro era o imperialismo, etc. Mas a maioria depois das burguesia. revoluções de classe é apenas uma troca de poder. A maioria, imensa, eu diria 99%, não é uma troca de idealismo, é uma troca de poder. Que o proletário vai o quê? Bancar a ascensão desse cara ao poder para tirar o outro que estava no poder. Caímos de novo aonde? Poder, riqueza e primazia sexual. Mesmo uma coisa tipo, como é que fala? A revolução proletariada, que seria, sei lá, o comunismo. Mesmíssima coisa. É alguém que assumiu aquilo, tem o dom da oratória, pôs a movimentar essa massa para ele assumir o poder. Quando ele está lá no poder, eu sou. Aí eu sou o quê? Reacionário, entendeu? Eu sou imperialista, escambau. O ser humano é assim. Toda a sociedade é reflexo disso, do próprio pensamento humano. Não consegue ver um equilíbrio, um caminho, não? Não, é assim. Eu vejo um equilíbrio se houvesse um conhecimento muito bem regrado. Mas o conhecimento muito bem regrado não é que está acessível. Ele é parte de... Eu estimo, com muito bom gosto, 5% da população. 5%. Porque se pensar na questão de Idade Média, né? Carlos Magnus, que foi o maior rei recente que a gente tinha, era analfabeto. A leitura e a alfabetização era quem tinha muito mau acesso a isso, e mal que eu falo em questão de qualidade, era o clero. E aí sobrava para quem? Aí entramos de novo nas ordens, nos sacerdotistas. Três etc. coisas do conhecimento. Porque o pessoal fala, não tem educação, vamos fazer escola. Escola não é educação. Educação é forjada. Seja pela vida, seja pela família em casa. Escola é aquisição de conhecimento. O que você vai fazer com esse conhecimento é sua educação que vai definir. Terceiro. Esse terceiro, você sabe, eu não falo com gosto isso. Isso é uma constatação, isso ninguém me ensinou. Eu já andei comprovando várias vezes, isso é uma triste constatação. Eu não falo com gosto isso. Eu falo com tristeza, eu não gosto do que eu concluí. Mas não deixa de ser verdade. É o senso. Ou o bom senso, como alguns dizem. Que é pegar tudo isso, essa educação, esse conhecimento, mastigar aqui na sua cabeça e seguir com suas próprias pernas. Isso é meio que, eu diria, genético até. Divino. Genético. Há pessoas que nascem para ser e outras que não. É uma coisa incrível, é uma triste constatação minha. Eu não gosto disso. Eu mesmo não gosto. Mas é uma triste constatação. Há pessoas que nasceram para ser. Aí você dá o conhecimento dessa educação à pessoa. E necessariamente não é que ela vai influenciar os outros. Tá falando tipo o quê? Jesus Cristo? Ela caminha com as próprias pernas. Ela independe de alguém para tutelar ela. Enquanto que a grande massa quer alguém tutelando ela. Pode ver, a grande massa quer alguém cuidando. Eu quero ficar aqui de boa, meu churrasquinho, minha cervejinha, tá tudo muito bom. Não quero saber disso. Entendi. Que horrível, né? Posso te pedir uma coisa, Daniel? Tu consegue ver o nome do cara que se transformou em Metatron da Bíblia? É Matusalém, eu acho. É isso, Matusalém? De acordo com o livro de Enoque. Exato. Eu queria perguntar se tu conhece o livro de Enoque, esse conhecimento... Porque eu gosto muito da fraternidade branca. Mudando um pouco de assunto, né? Foi mal. Eu gosto muito da fraternidade branca. Conhece? Que tem os... Já ouvi falar, mas nunca fiquei verificando. Ok. Lá eles falam... É porque... O que diz... É um apócrifo, né? De acordo com o Targum de Jonathan, Enoque, antepassado de Noé, se transformou no anjo Metatron, depois de se elevar ao céu, ainda em vida. Exato, por uma Isso merda. aqui agora. Valeu. Eu queria te fazer uma pergunta, porque é muito focado também essa parte de Enoque, que é um apócrifo. Eu sei que, desculpa me jogar lá dentro da maçonaria, né? Não, tudo bem. Mas lá também se envolve a Bíblia.
correto? Não se envolve? Não, se envolve a Bíblia. Sim. Sim. Tá, mas não é... Como é que eu vou falar? Só. Não é só. Tá? Não, concordo. Existem ramificações. Sim, sim. Há ramificações que seguem, tá? Há ramificações que não. Hoje em dia existem os mais tradicionalistas, os mais abertos, sabe? E se você chegar... como é que eu vou te dizer assim? Não existe somente essa referência. Porque ela não é... porque tem Egito, ela não é outras. religiosa, ela é não religiosa. É diferente. Ela não é sociedade uma religião. antropológica. Mas não é religião, entendeu? Sim, sim. Você segue alguns caminhos que estão dentro, mas não há religião. Eu, por exemplo, quando eu iniciei na Ordem de Jacob, né? Eu tive que beijar a Bíblia. E jurar ali. Não sei como é na maçonaria. Há lugares que você encontra esse livro, que seria a Bíblia. Tá? A gente usa um nome, mas eu não vou te falar, tá? Por causa ele é em branco. É um livro totalmente em branco. Para que ele sirva a todos. Ela pode ser a Bíblia, ela pode ser o porque Alcorão. ela pode ser todas, né? Você entendeu? Então é um livro em branco. A premissa é acreditar em um ser supremo, um ser maior. Isso. Mas minha pergunta mais é porque eu achei que talvez conhecesse um pouco essa parte desse profeta, né, que foi teve Enoque. E aí ele basicamente ele é um dos livros mais importantes que tem na Bíblia. Que quer dizer que não tem na Bíblia. Porque foi tirado, e além de tirado, ele foi muito atacado por Tibérios. Velho Testamento, para variar, né? E atacado porque basicamente ele anuncia toda essa, ele tipo assim, ele anuncia todo esse futuro, né, essa profecia. E Jesus, ele é apenas um personagem dessas profecias pelo todo. Sim, como é que a gente fala? E não se um... mas não tem um nome para o anunciante, que a gente fala, profeta. Né? Para mim, em particular, eu não li ela toda, só li trechos e tal. Eu já me propus algumas vezes, preciso ler ela inteira para pegar... Porque pode ver, inclusive, muita gente da própria religião não lê ela inteira, lê só pedaços. Por quê? Porque o que interessa para o religioso, para o clérigo, seja de que religião for, é a doutrina, é a interpretação, e não o que está lá. Porque se você pegar a Bíblia, tudo que ela diz de um lado, ela desdiz de outro. Pode ver. Então, a minha conclusão, pelo menos parcial, já que eu não li ela inteira, ela é um imenso tratado do conhecimento humano. Dentro disso você vê toda a previsibilidade humana ali. Como o ser humano reage, como ele evolui ou não, dentro daquilo que eu te falei, do que é o próprio ser humano. Então você vai lendo ali, você percebe isso. As palavras estão um pouco mascaradas, porque a Bíblia é uma cabala, para se adequar a qualquer situação. Não há datas comprováveis. Cabalas em hebraico significa árvore da vida, né? Mas é uma coisa assim, ela faz isso de forma que ela não seja desmistificada. Não tem data ou coisas assim cientificamente comprováveis lá. Por isso que para mim ela é um tratado do comportamento humano completo. E ela acerta. Por quê? Porque é o conhecimento do ser humano como ele é. E isso que eu te falei, não muda perante as eras. Você mudou o seu conhecimento científico, você mudou a sua economia, você mudou um monte de coisa. Mas a sua essência você não mudou. Entendi. Entendeu? E... Uma dúvida, Fausto, Oi. Tá metendo aqui no assunto. Não, pode ser. Lá dentro tem uma forma que eles veem como se fosse qual a interpretação que vocês usam lá dentro? Porque a Bíblia é um livro muito interpretativo, digamos assim, né? Sim. Ele não fala diretamente, você vai ter que interpretar aquela... Exato. Então, por tem isso... algum ponto de interpretação que eles sigam? Tipo teológico, talvez. Isso, Porque cada um pode ler e entender uma coisa. Depende da linhagem. Depende da linhagem. Existe assim, uma meio que linha mestra, tá? Mas ela é uma coisa assim, ela não é tão doutrinadora assim, não. Ela é livre. Lá se admite qualquer religião, tá? Até há pouco tempo a única coisa que não se admitia era o ateísmo.
Já existe uma certa abertura em algumas ramificações para isso. Hoje em dia, é que existem uns conceitos da fundação que não permitiriam mudar certas regras, tá? Estão tentando modificar isso para ela ficar mais abrangente ainda, porque a ideia é o quê? Evoluir. Então, se você se prender demais a uma coisa, você acaba não evoluindo, tá? Mas existem essas linhas interpretativas, conforme você vai escalando isso, ela vai abrindo mais, tá? Para os graus superiores, elas vão abrindo um pouco mais, vai abrindo mais esse conhecimento. Você começa bem afunilado, ele vai, ao invés de que no contrário meio que de algumas religiões que é o contrário, vai afunilando no uno, no ser uno, não, lá vai abrindo, é o contrário. Entendi. Porque Entendeu? se você pegar, por exemplo, a teologia católica, e se você for perguntar, tipo assim, a noção... tudo bem, tem a noção da trindade em si, mas se você perguntar quem é a trindade, que Deus é a trindade para um católico, teólogo... Muitas das explicações da teologia em si, não das escrituras, mas da teologia em si, é mais baseada na criação mesmo, de mito ali do nada. Que tem muita coisa que é criação de mito do nada. Própria noção de diabo do nada foi meio que usado contra os templários e virou uma febre até hoje. Lúcifer, na verdade, você pode jogar no Google aí, tu vai ver que o nome Lúcifer, na verdade, é Vênus, né? Que Era Samael, não era? não, Samael... Quer dizer, tem uma... É porque eu confundo com Satanás e Samael, mas sim, tem a diferença. Satanás não é Lúcifer, Lúcifer não é Satanás. Mas, na verdade, isso eu aprendi com o Jorge Vecilo também. Gosto muito dele, pô. Achei ele maneiro pra caralho. Nunca fui das músicas dele, mas é do pensamento, da linha de pensamento dele, eu acho muito, muito boa. Que ele fala que na verdade era Vênus, e o Vênus se põe, é o primeiro planeta a se pôr no céu. Então, e o nome... Eu já ouvi em algum lugar uma parada assim também. Que é tipo a queda. Realmente, Entendeu? tiraram o nome Lúcifer de uma... Luz. Alguma coisa porque no de- grego é fósforo, que é o portador da luz. E em romano lá coisa do tipo, acho que eu já ouvi falar Escreve de uma... Lucifere, portador da luz. o Isso, portador da luz. isso. E aí a ideia é que o Vênus era chamado de Lúcifer. E aí o nome do planeta, Vênus, Lúcifer. E aí era o primeiro planeta a se pôr. Então tinha sempre a queda de Lúcifer. E aí era simplesmente isso. E aí a gente baseou tipo uma eternidade de loucura e mitos religiosos, né, cristão, que nem tinha nos mitos de Cristo mesmo, sabe? Tinha realmente os anjos, talvez, os querubins, etc, assim vai, né, essas castas, etc. Mas a noção em si, tipo, é muito deturpada e é totalmente para, tipo, fins políticos até, fins financeiros, econômicos. Aquilo que eu falei, né? Ordenar massas, aquela pessoa que quer aceitar ser conduzida para um objetivo comum. Essa pessoa que quer aceitar ser conduzida, ela encontra a paz, porque ela não precisa se preocupar com nada. O caminho duro é de quem pensa. Ele precisa ter perna de ferro para se segurar dentro de si. E esse vai ser o cara que vai tomar pedrada na cara. Percebeu a diferença? Esse cara sabe que vai ter que enfrentar de tudo. Então, de repente, a pessoa, não, deixa, tá bom assim, minha vida tá boa assim. Tá, mas a sua existência vai ser vazia nesse mundo. Deve ser a única, provavelmente, né? Não tenho certeza. Percebeu? É uma coisa assim, e baseado naquilo que eu comentei logo no começo. Tudo isso baseado no conhecimento humano. Pode ser, pode não ser. Daí que eu falo, eu acredito em tudo e também duvido de tudo. Por quê? Porque é única e exclusivamente conhecimento humano. Ninguém, absolutamente ninguém Afirma te que isso é garante verdade. que é verdade. Não tem jeito. A questão é idolatrar a dúvida. Aliás, a própria Bíblia fala isso. No dia do juízo final, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O que é o dia do juízo final? A data que ninguém sabe, só Deus sabe. É o dia da sua morte, da minha morte, da morte dele. Não, na verdade, quer dizer, o juízo final sim, só que Você entendeu? A ideia... a gente já vai ter que encerrar, né? Mas não vou embora não, galera. Se inscrevam.
tem a... É que, tipo, não tem ninguém no inferno ainda, teoricamente, né? Sim, Que tá todo mundo ali esperando pra ser julgado no dia do juízo final. E aí, esse dia será lá no Apocalipse e tal. E aí tem toda uma interpretação sobre isso, mas que as pessoas falam que, tipo, que alguém tá no inferno é caô. Ainda não, né? Mas você percebeu que Não existe ninguém. Você só vai ter ideia disso se é que há o dia em que você passar desse plano para outro. Se é que isso existe. Eu não sou ateísta, mas pode ser que exista também o ateísmo. Morreu, apagou, acabou. Puf. Entendeu? Não sei. Eu não estou preocupado em resolver isso na minha vida. Isso não me preocupa. Tem gente que passa a vida inteira. Meu, você já está corrompido. Porque você está aqui. Meu Deus, é que eu vou orar para ganhar o reino dos céus. Você já está esperando algo em troca pelo seu ato. Você já está corrompido. Olha que legal. Ô, Fausto, foi muito bom o papo hoje. Vamos marcar de vir mais vezes, falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje nosso tempo já chegou ao fim, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. E aqui encerramos mais um Ecos de Vidas. Tamo junto.